Muito bem. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Muito boa tarde. Shalom quer dizer paz. Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus, em hebraico Yeshua ou Yahusha. Bom, essa tarde, essa tarde eu quero convidar você para a gente bater um papo, falar um pouco sobre a questão as chaves do reino de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? O que seriam essas chaves do reino de Deus? Será verdade que estas chaves elas foram dadas de forma literal ao então discípulo Pedro? Será que essa chave foi dada, ou chaves foram dadas ao apóstolo Pedro e posteriormente o sucessor de Pedro, como diz a história da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa? Será que somente o Papa detém as chaves do reino dos céus? O que você acha disso? Não é? Nós vamos falar sobre isso hoje e você vai descobrir algo maravilhoso. Que de fato essa chave do reino dos céus, ela foi dada a você que me ouve, a você que me assiste nessa hora. Deixa eu ver aqui quem é que está participando aqui comigo. É o amor da minha vida. É a Miriam, é a minha esposa, a minha escolhida de Deus. Bom, eu coloquei o título sobre as chaves do reino dos céus e os chaveirinhos, né? Lá na minha página do Facebook você vai ver que eu coloquei umas fotos de chaveirinho. Sabe quando você vai lá na Aparecida do Norte ou na Praça da Sé, ou quando você vai no Ceará, né? Lá no Padre Cícero, e você pega os chaveiros abençoados, etc, etc. Os chaveirinhos que a gente recebe das denominações e das igrejas. Eu quero falar sobre isso um pouco. Vamos então, antes de entrarmos nesta palavra, deixa eu ver se está aqui comigo. Só um momento, tá bom, pessoal? Que eu tenho que achar um papel aqui importante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, eu não tenho esse papel aqui agora, mas eu acho que eu tenho o nome das pessoas aqui na minha memória, porque nós estamos numa batalha, em uma luta, não é? Pela vida. Não só, é claro, pela vida dessas pessoas que os nomes me foram dados, mas por todas as pessoas que estão internadas nos hospitais da vida, nos prontos-socorros, não é? As pessoas que estão enfrentando essa batalha na luta contra o Covid-19, na luta contra a morte, na luta contra a condenação, dada sem dó e sem piedade pelos nossos políticos, por desvios de dinheiros. E não são aos milhares de reais, são aos milhões de reais. Manaus, não é? E outros estados do Brasil, as suas políticas sujas, suas manobras, ok? Dinheiro dado e dinheiro furtado das mãos do povo, da saúde, dos hospitais,
não é? Dinheiro que foi retirado e que poderia salvar tantas vidas neste país. Portanto, vamos fazer uma prece, fazer uma oração nesta tarde. E eu conto com a sua oração, eu conto com a sua fé. Vamos falar justamente sobre isso. Aquilo que nós ligarmos na terra, de fato, será ligado no reino dos céus. Demos-nos as mãos agora em espírito e mentalize, traga a imagem, traga o nome da pessoa que está precisando de uma força, um apoio, uma intervenção espiritual neste momento. O seu parente, o seu ente querido, o seu amigo nos hospitais. Nesta hora, eu entro em oração e junto com você em concordância, orando, intercedendo, suplicando, pedindo para que os céus, para que o Pai das luzes, através da sua graça maravilhosa, através do dom da vida, do presente que é a vida que nos fora dado, que este presente não seja furtado, não seja roubado, não seja ceifado por ladrões humanos, por políticos, por políticas, por avareza, por amor, por ganância ao dinheiro. Que nesta hora, esses corpos, estas pessoas vítimas da Covid-19, com o vírus nos seus corpos, sejam tocadas pelo anjo, pelos mentores espirituais, por aqueles que são servidores na pátria espiritual, que toquem agora nos pulmões, que destruam agora, se desfaça agora as bactérias, as infecções, as pneumonias, as inflamações, que aumente a imunidade destes corpos, destas vidas que estão entubadas nos hospitais de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todos os estados do Brasil e do mundo. Que estas pessoas sejam curadas, saradas, libertas com o auxílio e com o apoio dos instrumentos, dos aparelhos, como o ECMO, das drogas, dos remédios, dos farmoquímicos. Tudo vem a ser um fator contribuinte na manipulação, na intercorrência, na procedência médica em todos os hospitais. Estendo as minhas mãos e profetizo, meu querido irmão Mário Almirante, seja curado, acorda, desperta, volte à consciência, volte à vida, sejam curados os seus pulmões, seu trato respiratório, seja curado da febre e de qualquer infecção, inflamação. Rotineiras de um ambiente hospitalar. Bem como peço a cura da Cibele Bolinano. Bem como peço graça sobre o Vitor. Bem como peço graça sobre a Camila Pales Oliveira. Graça, paz, saúde, libertação. Que todas as patologias, todas as doenças, das mais severas, das mais simples, das mais complexadas,
sejam destruídas pelo poder da fé, com a ação dos anjos espirituais, nesta hora, em cada vida, em cada hospital, em cada asilo, em cada lar, em cada cidade, em cada bairro, em cada comunidade, em cada vila, em cada aldeia, em cada província. Que assim seja. Amém. Amados, existe uma história não é? A Bíblia nos ensina, no livro de Mateus, eu vou aqui ler para você. Lá está escrito assim no livro de Mateus, capítulo 16. Deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 16 e versículo 19, ok? Mateus 16 e versículo 19. Deixa eu arrumar aqui uma coisa aqui no celular. Não, deixa, não vou mexer não, depois vai bagunçar. Eu não sei se a minha imagem, né, dessa câmera tá dando uma imagem com mais qualidade para você que está aí me assistindo. Porque o meu celular está virado ao contrário. A câmera frontal tá péssima, tá opaca e tá pálida. A câmera de trás do celular, não é? Parece que ela tá melhor. E pelo que eu tô vendo, porque eu tô gravando com o celular ao contrário e estou vendo o meu reflexo no espelho. Que meu celular é muito pobrinho, né? Bom, então espero que a imagem esteja saindo aí tão bem no seu aparelho de celular quanto está saindo no meu. Tá bem melhor do que a imagem da câmera frontal do meu aparelho, ok? Vamos ao texto, então, vamos aprender um pouco, não é? Pastorada, crentaiada, religiosos, não fiquem bravos comigo. Vamos revelar a verdade para as pessoas, tirar as pessoas da ignorância e ensiná-las o que são realmente as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16 e versículo 19. Olha só que interessante isso. Jesus diz a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Muito bem. Que coisa mais linda isso. O título de hoje, eu escolhi como título, tema, sobre entre as chaves do reino dos céus, dadas por Jesus, e os chaveirinhos do reino da terra dado pelos religiosos. Por que será isso? Muito bem, desde criança, não é? Eu cresci ouvindo uma história, e você também ouviu crescendo essa história, de que São Pedro, que não há nenhum problema usar esse termo São, porque São quer dizer santo, não tem nenhum problema quanto a isso. Ó, o irmão de Matozinho aí,
Deus abençoe, Paulinho, a sua vida. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Não é? Então, o termo São Pedro não tem o menor problema. O que quer dizer santo? Tanto é que os seguidores de Yeshua, de Jesus, no Novo Testamento, não eram chamados de crentes, nem de evangélicos, nem de assembleianos, nem de católicos, nem de protestantes, nada disso. Eram chamados de santos. E a palavra santo unicamente quer dizer separado. Mas se a gente fosse apegar aos vocábulos, aos termos, a gente vai ficar meio pirado nisso, né? Dá uma paranoia, uma fanatização, uma diferença, porque são termos, e esses termos hoje eles designam e colocam cada pensamento, teoria e teologia num lugar. Evangélico, eu sou católico, graças a Deus eu sou evangélico, aleluia, alabaçu e canta, eu sou evangélico, viu? Não, meu filho, evangélico todo mundo é. O espírita também é evangélico. O pessoal, os nossos irmãos, não é? Eu digo isso por parte da minha mãe, que era negra, os nossos irmãos africanos, os patrícios, também são evangélicos. Mesmo sendo da Umbanda, Quimbanda, do Candomblé, não importa, porque eles também acreditam em Deus, também acreditam na mensagem de Jesus. Quer você engula ou não, quer você aceite ou não. Ah, eu sou protestante. Protestante, todos nós também somos. Todo mundo também deve ser protestante, porque protestante vem de protestar. Martinho Lutero protestou, todo mundo protesta. Nós protestamos contra Bolsonaro, contra Lula, contra as políticas públicas corruptas deste país. Nós protestamos contra tantas coisas. Ah, eu sou católico, apostólico, romano. Tudo bem, aí é um direito seu. É o seu livre arbítrio e eu respeito. Mas católico todo mundo é, porque a palavra católico quer dizer única e simplesmente universal. Todos nós somos universal. O Evangelho foi trazido, foi revelado e dado a nós para ser uma pregação universal, para ser uma pregação católica, para ser uma pregação evangélica. E a palavra evangelho, do grego, quer dizer nada mais, nada menos do que boas novas. Não quer dizer assembleia, nem universal, nem mundial, nenhuma denominação que temos no mundo. Ok? Então, nós crescemos ouvindo uma história ou uma história com E, que não é história com HI, real, verídica, verdadeira, autêntica, mas crescemos ouvindo uma historinha, não é? Inventada, desenvolvida e criada nos concílios vaticanos. Só um minuto. Pronto. Nos concílios vaticanos da Igreja Católica. Concílio de Niceia, Concílio de Trento, tantos, mais de 18, uns 21 concílios que tiveram para poderem fecharem o cânon, ou a Bíblia, não é? Esse conjunto de livros. E com as suas interpretações, do hebraico para o grego. Cometeram muitos erros, houve pega para capar, houve briga, não é? De tantos exegetas, filósofos gregos, a maioria deles eram filósofos gregos, não é? Tanta briga, Teodósio, Jerônimo e outros famosos que Constantino chamou. E aí eles colocaram o que bem eles entenderam nas suas interpretações, o que lhes convinha e o que convinha com a ideia de Constantino. Inclusive a palavra-chave, inferno, demônios, diabos, essas coisas, porque isso lhes serviriam para manipulação mental, psicossocial, religiosa do povo da Idade Média e por toda a história do catolicismo
bem como também reverberou por todo o povo de John Hus, John Wycliffe, Martinho Lutero, John Knox, todos esses fundadores da Batista, da Metodista, do Calvinismo, não é? E da Igreja Luterana. Pois bem, então, nesta tarde, nós vamos quebrar esse tabu. E você que fica pensando que quando cai um temporal ou cai uma chuva, não é? Você fala, pô, São Pedro, poxa vida, eu tô aqui na estrada, eu tô na roça, eu tô aqui no meio do mato, não é? Ou eu tô aqui na BR, eu tô na Avenida Paulista, eu tô num baita trânsito, agora os córregos do Ipiranga, córrego do Cabuçu, do Tietê, vai subir. Pô, São Pedro, um dia, uma outra hora, para o senhor derramar uma chuva, o senhor não tem a chave? O senhor não tem aí a chave, né? As chaves do reino dos céus? Ô, São Pedro, o senhor poderia ter fechado um pouco a torneira do céu aí. E é interessante que a fé, agora é fé. Não estou falando de doutrinação mentirosa. Estou falando de fé, pureza mesmo. Pessoal da roça, pessoal da agricultura, do campo, não é? Por parte da minha mãe, a minha mãe contava a história, quando minha mãe estava viva, ela contava a história de que a minha avó, por parte dela, era aquela senhora chamada de benzedeira, não é? Aquela senhora negra, lá de Caculé, Bahia, aonde, tanto na Bahia quanto em Olímpia e Bebedouro, não é? Quando demorava muito de chover na fazenda, ela saía, né, nas colônias e não chegava padre lá. Então a minha avó fazia missa, oração, fazia lá a homilia do jeitinho dela, rezava, benzia as pessoas, fazia parto, lavava defunto, fazia velório. Minha avó era pau para toda a obra, era multiuso para a colônia, né, das fazendas lá onde moravam, em Olímpia e Bebedouro, essa região. E minha mãe dizia que quando havia uma estiagem, quando demorava de cair chuva, de chover, não é? O tempo seco, não chovia, não chovia. E o pessoal da roça, que mora no interior, e é a coisa mais maravilhosa do mundo, como eu sonho um dia voltar para o interior, como eu sonho um dia morar no interior, lidar com a terra, com as galinhas, com os bichinhos, lidar com as árvores, plantar, fazer horta. Eu amo isso, não é? E você depende da água. Depende da água. Você depende da chuva. E no interior, a minha avó reunia todo mundo, cada um pegava uma garrafa com água. Se bobear, ainda em alguns lugares mais preservados, não é? Do interior, desse Brasilzão lá fora, ainda tem um povo que faz isso. E eu acho isso muito bonito, porque eu respeito a fé das pessoas. Eu acho isso muito bacana, muito puro, né, das pessoas simples. Então elas pegam a água e vêm fazendo uma novena, não é, da porta da igreja ou de um ponto que eles marcam e vão até, no caso da minha avó, ela ia levando esse cortejo, não é, esse religioso, espiritual, fazendo as suas imprecações, orações e pedindo a São Pedro que derramasse chuva, que abrisse as janelas dos céus com a chave que Deus deu e derramasse chuva e derramasse água. E elas iam até o centro dessa cidadezinha, ou da aldeia lá, e da colônia, perdão, e todo mundo jogava água nos pés do cruzeiro. Cruzeiro é aquela cruz enorme, né, que coloca-se, né, como símbolo cristão que a Igreja Católica tem, coloca-se no cemitério, coloca-se nas praças, em lugares específicos para as pessoas fazerem as suas orações, acender vela, etc. Então, a minha avó fazia isso, né, por parte da minha mãe. Ela levava todo aquele povo da colônia, os boia fria, o pessoal da fazenda, pai, mãe, filho, avô, todo mundo ia com ela, rezando, orando para que chovesse. E eles consagravam, benziam a água e jogavam essa água nos pés do cruzeiro. Quer você acredite ou não, não passava um dia, caía chuva, chovia,
chovia bastante, o tanto necessário para a terra absorver, para dar plantações, milharal, cafezal, cana, árvores, verduras, legumes, tudo que você imagina. E também encher os ribeiros, os córregos, os rios, né? E trazer água, trazer vida para as pessoas. Mas nós crescemos acreditando, não é? Que Pedro tinha realmente a chave do reino de Deus. Acreditamos de forma literal que ele carrega uma chave na sua cintura. Então Pedro é o porteiro do reino de Deus. Isto é fábula, isto é mito, isto é lenda, isto é invencionice. E Pedro, com todo respeito ao Vaticano, ao sumo pontífice, não é? Francisco e a todos que o antecederam, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, com todo respeito aos queridos irmãos e irmãs católicos, o Papa não é aquele que herdou a chave do reino dos céus pelas mãos de Pedro, porque esta chave literal, material, ela nunca existiu. Mensageiro, o que será então esta chave do reino de Deus? Voltando no versículo, Jesus diz a Pedro, Mateus 16, versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. Chave. O que será chave na linguagem hebraica? O que será chave na linguagem bíblica? Qual é a intenção do autor, do escritor de Mateus, de Lucas e do Apocalipse quando vai se falar de chaves? Por que eles vão usar esta simbologia? Por que eles vão inserir, por que eles vão incluir nos seus textos, nos seus pensamentos, a tal chaves? E não é uma chave qualquer, é a chave da vida e da morte, do reino dos céus. Muito bem. Antes de eu te revelar o que é essa chave que Jesus deu nas mãos de Pedro e que a Igreja Católica tomou posse, e só o Papa tem essa chave, presta bem atenção no que eu vou te revelar agora, porque o escritor João de Apocalipse também faz menção a tal chave. E olha só isso aqui. No livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 18, está escrito assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Misericórdia! Olha, interrepia, né? Nossa, pela madrugada. Então, o capítulo 1 de Apocalipse, palavra grega, que quer dizer revelação, segundo o autor, que é João, ele está afirmando na sua escrita, na sua narrativa, que Jesus aparece para ele e se identifica como o Alfa e o Ômega, e diz que ele tem, eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quantas pessoas viajam na maionese, no pânico e no medo destas chaves, não é? Deste inferno, desta morte.
Quando se fala um texto desse, quando se vai dar um seminário de uma semana sobre escatologia apocalíptica, das coisas que vão acontecer nos últimos dias, que é o significado dessa ciência da teologia, escatologia, as coisas que acontecerão nos últimos dias. Todo mundo fica com medo, os pentecostais sobem na parede, cria até asa, sai voando, vira esqueci o nome. Vira um helicóptero, vira uma hélice. Nossa, misericórdia. Muito bem. O que a maioria não sabe e o que a maioria dos senhores fariseus, estudiosos, professores, doutores em teologia, pastores formados nos mais renomados seminários e faculdades como Batista, Metodista e Presbiteriana, a Mackenzie e também a Católica. Na USP, o que o povo não sabe e o que os professores, os estudiosos sabem, é que para nós termos algumas palavras, vocábulos e termos que mexem com a nossa imaginação folclórica, mitológica, lugar de fogo, inferno, demônio, chave, portão. O que as pessoas não sabem é que para ser considerado revelação divina, direta da divindade, direto de Yeshua, direto de Jesus, não poderia haver nem uma fonte, nenhum registro antes dessa revelação. Porque senão foi um plágio, foi uma cópia, foi uma inspiração humana. E Pedro diz que a profecia não foi feita por inspiração humana, mas divina. Então, quem está tendo a inspiração baseada em qual revelação e em qual fonte? Em qual fonte? Presta bem atenção no que eu estou te falando. Chaves do inferno, da morte, do reino dos céus, eu possuo, eu sou o alfa e o ômega. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você vai ficar um pouco escandalizado. O livro do Apocalipse, quando eles estavam estudando sobre esse livro, quando Constantino chamou os pais da igreja, os teólogos, ou 72 bispos, filósofos gregos, entre eles Jerônimo e tantos outros, quando eles estudaram sobre, houve um quebra-pau, sabe? Eles tinham que fechar o cânon, o conjunto de livros sagrados inspirados por Deus. E muitos não aceitaram a autenticidade, não aceitaram a espiritualidade, não aceitaram a unção ou algo espiritual, uma verdade, uma revelação divina no livro de Apocalipse, dado as suas imagens, enredos, simbologias de horrores e desgraças que contrariaria a palavra do Evangelho trazida por Jesus e o amor de Deus à humanidade. Um livro recheado de seres mitológicos, enfim. Esta frase que eu li para você agora, no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 18, não se espante não fique boquiaberto. Volto a repetir que eu não estou aqui para desconstruir a sua fé e a sua espiritualidade. Ao contrário, eu estou aqui para edificar a sua fé, ou melhor, o seu conhecimento, se aproximar mais de Deus, ter mais comunhão de Deus,
se distanciar mais das mentiras teológicas, ok? Então vamos lá. Apocalipse 1,18, vou repetir. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, muito bem. Existem fontes, e agora que é legal, fontes hebraicas, e existem fontes, não é? Essas fontes hebraicas, 3, vão falar sobre chaves. Como que o judaísmo, como que o Talmud, como que o Midrash, como que a Kabbalah vai falar sobre chaves. Quem detém as chaves? E é agora que você vai se surpreender. Porque a maioria dos autores bíblicos, eles vão usar a torto e a direito, eles vão usar sem nenhum medo, sem nenhuma reserva, todos os termos, vocábulos, símbolos, histórias, lendas, mitos, crendices do povo hebreu e até as influências de outros povos que os escravizaram. Eles vão colocar isso nos seus textos, nas suas escrituras, nos seus livros, nas suas ideias, nos seus conceitos, na sua expectativa e fé e maneira de ver o mundo espiritual. Para isso, eles não irão poupar as terminologias, eles não irão poupar a simbologia sumérica, egípcia, babilônica, grega e romana. E é aí que entra o cuidado, porque quando chega até nós, chega de forma como literal, o dragão do Apocalipse, a serpente, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, e o povo viaja na maionese e vai cair, vai destruir, bororó, barará, e a pessoa fica bitolada, fica fanática. Por isso que as chaves que eu estou trazendo para os senhores e senhoras hoje é a verdadeira chave que liberta. Oh, o cara tá se arrogando aí, ó, é o dono da chave do reino dos céus agora? Você sabe tudo? Não, não sei tudo, mas o suficiente para não me permitir ser besta, com todo respeito, ser enganado por esses caras e também com todo carinho e amor ensinar a você, ok? Olha só. Primeira coisa, o livro do Apocalipse foi escrito um século depois de haver já séculos antes do Apocalipse existir, já havia o mito, a crença, a lenda, já havia as religiões, já haviam as falas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o dono da vida. Todas as coisas estão geradas em mim. Eu sou aquele que detém as chaves do inferno e da morte. Ué, lembra que eu disse? Para que seja considerada a revelação do Pai Eterno. Para os judeus, Hashem, não é? Para os testemunhos de Jeová, Jeová. Para os cristãos, Deus, Adonai. Para que esta revelação seja considerada verdadeira, autêntica, ela tem que vir unicamente de lá de cima. E não pode ter base, fundamentação, sustentação em coisas terrenas e humanas, principalmente em fábulas, em crendices, invencionices. Não! Não, isso não. Então, séculos antes de João escrever a tal revelação, grego Apocalipse, tudo que ele fala no capítulo 1 de Apocalipse já estava registrado em outros livros e em outras culturas. Pessoal, eu sei que dói pra caramba.
e respeito a tua dor, porque você é crente, porque você creu, você acreditou, você acredita. E isso, de certa forma, te sustentou e te alimentou espiritualmente. Mas, por outro lado, te fanatizou, bitolou, ao ponto de você ficar cego pela religião. Bem como os livros de Moshe ou de Moisés. Plágio da epopeia de Gilgamesh. Plágio dos livros, dos códigos de Hammurabi. A lei de Levíticos, Êxodo, todas são semelhantes, iguaizinhas, copiadas do código de Hammurabi. Deus existe? Claro que ele existe. A espiritualidade existe? Claro que ela existe. Por isso que eu estou aqui hoje, tentando passar para você a verdade, para você não mais ser enganado. Muito bem. Vamos ver então as fontes judaicas que nos falam sobre chaves, como está escrito aqui. E Apocalipse 1:18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ó. Muito bem. Segundo as fontes judaicas, não é? Deixa eu ficar aqui, acho que aqui tá bom. Segundo as fontes judaicas, Deus mantém 3 chaves, segundo as fontes judaicas, ok? A primeira fonte judaica diz que Deus mantém a chuva para ele, mantém com ele tem essa autonomia, esse poder, né? Ele que controla a chuva, ele mantém e controla o parto das mulheres, quando os homens nascem, seres humanos nascem. E ele mantém também a chave da ressurreição dos mortos. A primeira fonte judaica diz que Deus tem 3 chaves. A chave da chuva, a chave do parto, do nascimento dos seres humanos e a chave da ressurreição dos mortos. Isso são fontes, são conceitos judaicos. A outra fonte judaica, não é? Vai dizer que Deus mantém 4 chaves. Ó, já muda, você vê? Tem 4 chaves. Primeiro, chave da chuva, da provisão. Bom, da chuva, da provisão, da sepultura, ou seja, da morte e da esterilidade. A segunda fonte judaica já diz que ele mantém 4 chaves. Muito bem. Segundo o tratado, que essas fontes todas foram feitas com estudo, com tratado, blá blá blá, blá blá blá, aquela coisa. Segundo o tratado do Talmud, que também é uma fonte poderosíssima do judaísmo, não é? Também diz que a chave da chuva foi dada a Eliezer. Segundo o Talmud, a chave da chuva foi dada a Eliezer. Também segundo o Midrash, que é outra fonte judaica muito poderosa, aquela que vai extrair, não o que é mais verdadeiro, real, mais próximo do verdadeiro, da interpretação da Torá, que é a lei de Deus dada para Moisés. Segundo o Midrash vai dizer a mesma coisa, que a chave da esterilidade, vai mudar um pouco, a chave da esterilidade, não é? Foi dada a Eliseu. E a chave da ressurreição foi dada a um outro homem chamado Elias. Essa questão de chave na Bíblia existe antes, pessoal. As chaves na Bíblia existem antes. Bem antes do João, do autor, escrever o Apocalipse. Antes dele inserir, dele colocar, adicionar
no capítulo 1 e verso 18, chaves da morte, não é? Chaves da morte e do inferno já existia no Talmud, já existia no Midrash, já existia em outras fontes hebraicas, antes de João escrever no capítulo 1 e versículo 18 de Apocalipse. E olha só que interessante. A ideia de Jesus, o conceito de chaves, não é? E agora que você vai cair para trás. Mas você vai aprender. Essa live eu não vou terminar essa live sem que você saiba o que é chave. Você vai ficar feliz da vida. Pode acreditar. O conceito de Jesus sobre chave. Eu sou o dono da chave. Eu que mantenho a chave da morte e do inferno. De onde veio isso? Lembra? Estou falando. Será que veio do pai dele? Veio do céu? Ou será que Jesus nunca falou isso? E quem escreveu isso foi apenas João, pela sua crença, pelo seu amor, pela sua devoção? Porque o livro de Apocalipse não tem respaldo, segundo o concílio que teve para incluí-lo dentro do cânon. Mas é uma outra história. Será que a inspiração de Yeshua, de Jesus, sobre chave, ser aquele que tem a chave da morte e do inferno, veio do Pai dele do céu, revelação divina e espiritual, ou Jesus vai pegar isso emprestado de fontes hebraicas antes dele nascer no mundo? Ou é João que está pegando essas fontes e colocando nas palavras do personagem que ele identifica como sendo Jesus, no capítulo 1 e verso 18 de Apocalipse? Digo isso porque quando não há fontes antigas, quando não há registros, quando não há documentos, quando não há narrativas, palavras similares, documentadas, registradas, antigas, aí sim é uma revelação divina. Mas quando há, esse é o problema, quando há registros, já em outros livros, em outros povos, em outras culturas, fica meio que ambíguo ou ambígua essa crença, essa revelação, fica como algo plagiado, copiado, pegado emprestado. Veja só. Jesus, portador das chaves da morte e do inferno. Na verdade, derivou da popular concepção helenística. Isso se derivou do conceito do povo. Era um conceito popular entre os gregos, já antes de Jesus vir ao mundo. Antes de João escrever o Apocalipse. É um conceito popular baseado na mitologia da deusa Hécate. A deusa Hécate. Trata-se de um conceito asiático, um conceito arcaico, um conceito antigo. Esse conceito de eu tenho a chave da morte e do inferno é um conceito antiquíssimo, arcaico, não é? Anterior, bem anterior à escritura, à autoria do livro de Apocalipse, capítulo 1 e verso 18, não é? O conceito de eu tenho a chave da morte e do inferno origina-se com a deusa Hécate. Ok?
bem arcaico, bem antigo, essa crença, né, que originou-se na Ásia Menor. Essa deusa é a primeira figura da posse do Hades, que em grego quer dizer inferno, submundo, morada dos mortos. Mas antes disso, da mitologia grega, veio sendo representadas por várias entidades e vários deuses ou várias deusas, não é? De culturas antigas, egípcias, não é? Medos e persas, babilônicas e romanas, até chegar na grega. Várias deusas representaram Hecta como aquela que domina os céus, o cosmos, que origina, dá vida no cosmos, ao universo, aos mundos, às naturezas, aos seres, às vidas, e detém a chave da morte e do inferno. São as tais porteiras do céu, porteiras, digamos, da morte e do inferno. Como Mene, Artemis, Perséphones, Serene, todas elas. Até a Medusa, não é? No papiro mágico grego, vamos encontrar tudo isso. Inclusive a declaração dessa deusa mitológica, Hécate, que ela diz: eu sou o princípio e o fim. Da onde João tirou essa ideia? Dizendo que Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, primeira letra grega e última letra grega. Não estou aqui refutando, não estou aqui dizendo que Jesus não seja o princípio e o fim. Entenda, estou aqui trazendo uma revelação para você de que João, da onde ele tirou eu sou, Jesus dizendo eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, sendo que centenas de séculos antes de Jesus vir ao mundo e de João escrever o Apocalipse, já havia essa terminologia, já havia esta fala da deusa Hécate, que reverberou em outras deusas gregas e romanas. Eu sou o alfa e o ômega. E ela diz, eu sou o princípio e o fim, e todas as coisas são minhas, e em mim tudo se fez. E agora? E a ela foi dado o epitetol. Sabe o que é isso? A ela foi dado o epíteto, não é? O epíteto é o título, não é? De Kleidos Klous. O epíteto de Kleidos Klous. Sabe o que é isso em grego? Isso é porta-chaves. Porta-chaves. Já ouviu o chaveirinho? O chaveiro? Está batendo na sua ideia agora? O epíteto em grego que Jesus deu a Pedro. Jesus chama Pedro, então, de Kleidoklos. Porta-chaves do reino dos céus. É isso mesmo? Foi dado a ela o epíteto, o título de Kleidoklos, porta-chaves. Ela comanda as chaves, então, na mitologia, as chaves do inferno, da morte, bem como também no Apocalipse de Baruch. É importante que os senhores evangélicos, crentes, estudem não só os 72 livros, né, da Bíblia, não só os 33 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo, mas que vocês estudem, pelo amor de Deus, não sei se a Helena conta, mas estudem não só os livros da Bíblia que mastigaram bonitinho para você, mas estudem o Apocalipse de Baruch, o Apocalipse de Filipe, de Pedro, não é? De Enoque, de todos eles. Estudem, porque você acha que você tem toda a verdade resumida
no Novo Testamento, em 27 livros, contando com os evangelhos e as cartas paulinas, e com o chamado Velho Testamento. Você acha que você tem tudo, toda a revelação? A Igreja Católica pegou todos os evangelhos, não é? E guardou as 7 chaves lá no Vaticano, e outros o Papa mandou queimar, Constantino mandou queimar, destruir, porque esses evangelhos, porque Jesus não tinha só 12 discípulos, correto? Tinha os 70 e toda aquela multidão que seguia ele. Então tem muita coisa escrita, escondida, abaixo de não sei quantos metros de altura de terra, barro, em Israel, na Palestina, em tudo quanto é lugar, que ainda não, os homens não encontraram, os arqueólogos não encontraram, e muitas coisas foram destruídas, porque muitas verdades a respeito de Jesus, quando criança, quando adolescente, quando jovem, foi escondida, para que ninguém saiba. E muitas verdades, digamos, do campo espiritual, que contradiz a Igreja Católica, foi também escondido ou queimado para que ninguém tivesse acesso. Porque mais convém dominar a tua cabeça, dominar a tua denominação, dominar o teu povo, a tua família, o teu país, com doutrinas criadas por homens, através do pânico, impondo medo de um inferno de fogo, demônio, diabo, enxofre, colocando medo sobre um portal do inferno, ou do Hades, que é em grego, mitologia grega, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com judaísmo, não tem nada a ver com Yeshua, não tem nada a ver com o hebraico. No hebraico, o inferno é simplesmente sepultura, ponto final, cemitério, lá 7 palmos, isso é inferno, acabou, não tem mais nada. Mas criaram aí um tal do purgatório, criaram aí uma tal de oração que vai te levar a 7 graus, criaram um montão de linguiça, um pacote, uma salada mista, um sincretismo lascado, um panteão, uma mistura de conceitos e doutrinas pagãs para você ter medo e nunca sair da igreja, tomar um vinhozinho, comer um pãozinho e principalmente garantir o sentado no reino de Deus. Você pode matar, roubar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você paga o dízimo, se você enche os cofres do templo, você vai entrar no céu. Muito bem. Então nós aprendemos, não é? Que, segundo a história, segundo esses conceitos, a chave não tem nada a ver com Jesus. João pega emprestado isso de culturas da sua época, de culturas antiquíssimas e arcaicas, e vai colocar num livro de Apocalipse. Jesus dizendo que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que detém a chave da morte e do inferno. Mas interessante que também o escritor Mateus, em Mateus 16, 19, vai nos ensinar, vai dizer que Jesus disse para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. Então, João vai dizer que ele tem a chave da morte e do inferno. Então, são várias chaves. Mas para Pedro, ele dá a chave do reino dos céus. Então, é uma repartição pública espiritual. Ó Pedro, você fica aqui na porta, você é o porteiro, ok? E andares abaixo, lá para baixo da empresa, eu tenho a chave. Só eu tenho, hein? Só eu tenho a chave da morte e do inferno, ok? Mas aqui da entrada do céu, você fica aqui, administra, entendeu? Biriri, bororó, barará. Toda essa história. Na verdade, que eu quero te revelar, eu vou te revelar com base no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 52. Jesus vai dizer, não para o povo que segue a ele, e nem para os judeus. Jesus vai dizer diretamente para os fariseus. Presta atenção nisso e aprenda o que é a chave do reino dos céus para você.
Evangelho de Lucas, capítulo 11 e versículo 52. Só um minuto. Pronto, vamos lá. O Evangelho de Lucas, capítulo 11 e versículo 52, diz assim: Ai de vós, intérpretes da lei, doutores, estudantes, formados em letras, hebraico, aramaico, grego, formados na Torá, na lei civil e código penal de Moisés. Ai de vós que tem faculdade, que tem conhecimento, que sois escritores, escribas, que escrevem as leis, aqueles que escrevem as leis do nosso país, não é? Que tem o conhecimento, juízes, não é? Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Olha que coisa! Jesus diz, tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Por que chave da ciência? Alguém sabe dizer por que chave da ciência? Agora, de fato, eu vou fazer uma analogia muito simples para você. Só um minuto que eu esqueci de pegar. Ai, ai. Vamos entender isso. Eu tenho aqui, isso daqui é uma tampa, não é? É uma tampa de um tanque, do tanque do meu carrinho aqui, que está todo destruído. O meu Palio 97. O meu não, né? O Palio da minha esposa. Ele tá todo acabadinho. No dia que Deus me abençoar com uma graça no emprego, com certeza eu vou restaurar ele para fazer o que eu fazia antes, que era levar pão, cesta básica, comida, roupa para o pessoal que é morador de rua. É mais seguro, tem mais espaço, essas coisas, não é? Então, como meu carrinho tá lá na rua, tá paradinho, quebrou lá. Mexeram lá, travou e tiraram gasolina e tive que comprar outro. Mas para você entender, chave, isso é uma chave. Para esta chave entrar aqui nesta tampa, né, de registro de gasolina do carro, para ela entrar aqui, ó, ela só vai entrar aqui se estiver de acordo com o segredo, muito bem feito. Se não, se o segredo daqui for outro, é óbvio que a chave não vai, ela não vai entrar. Está vendo? Não entra, não tem quem faça entrar. Agora, se a chave for de acordo com o segredo, desenhado na prensa, lá tudo direitinho, eu vou colocar aí, obviamente, ela entrou. Correto? Comparação, como diz. O reino de Deus é comparado
a um chaveiro. Sabe, gente? Ele disse aos hipócritas, aos fariseus, aos doutores, aos manipuladores de mente, de pessoas, aos que mexem com a cabeça das pessoas. Padre, pastor, bispo, missionário, presbítero, apóstolo, que hoje não tem mais, mas se arrogam de apóstolo, líder religioso, políticos, pessoas inteligentíssimas, pessoas que passaram por uma faculdade de socialismo, antropologia, advocacia, juízes, juiz federal, pessoas que passaram por uma faculdade de engenharia, arquiteto, medicina, teologia, filosofia, doutores, que têm um conhecimento absurdo, não vou nem falar acima da média, do seu, e que sobem nos seus púlpitos, que sobem nos seus altares religiosos, que sobem em seus palanques e plataformas, não é? Dentro de um lugar chamado igreja, ou dentro de um comício de um partido político, não é? Dentro de um escritório político, dentro de uma sala de aula, dentro de um ginásio, dentro de um espaço para falar para uma nação. Pessoas formadas, doutores da lei, sabem que estão errados, não entram nesse tal reino de Deus, mas também não permitem que as pessoas entrem e atrapalham aqueles que estão entrando. O reino de Deus, aqui, a chave do reino de Deus não é o que você está pensando. Por isso eu disse que temos hoje camelôs da religião, temos camelôs da fé, vendendo chaveiros, vendendo cópias do reino de Deus, vendendo cópias da verdadeira ferramenta que nos dá acesso ao reino de Deus. Vendem para você a chave. O que é chave, então? Chave quer dizer autoridade. Chave quer dizer conhecimento. Chave quer dizer conhecimento adquirido através do estudo. Por isso que Jesus, Yeshua ou Yahushua, disse para todos nós: examinais as Escrituras, porque vós tendes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem testifica de Jesus são as Escrituras. Agora eu pergunto para você. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. A quais Escrituras? Quais Escrituras Yeshua, Yahushua, Jesus estava se referindo? As cartas de Paulo? As cartas de Pedro? A narrativa de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João? Quais as Escrituras Jesus está dizendo para estudarmos, para adquirirmos a vida eterna? Quais as Escrituras? Se não havia Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos sinópticos ainda, se não haviam as cartas paulinas, Paulo nem havia se convertido, quais Escrituras Jesus estava pedindo para o povo? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Senão a Torá, senão a lei de Moisés, senão os livros, os cânticos de Davi, senão as profecias
de Isaías, Ezequiel, Jeremias, senão os cantares de Salomão, senão os profetas menores. Ou examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aquilo que estava sendo registrado por um escriba, por um Lucas da vida, estava sendo registrado pelos seus seguidores, os seus ensinamentos do Evangelho da Graça, já quando ele assume o seu ministério, aos 30 anos, quando ele começa a pregar, ele sai para conseguir os seus discípulos e começa a pregar publicamente. Pode ser estas as Escrituras. Porque eu não acredito muito que os escritos de Moisés vai entrar em sincronia com os escritos, com a fala de Yeshua, de Jesus. Ok? Portanto, chave é aquilo que foi feita por um chaveiro que detém a técnica, o conhecimento e a ferramenta, a máquina, que molda lá na prensa o desenho do segredo da fechadura que vai abrir a porta, seja ela de madeira, seja ela de ferro, seja ela de ferro maciço, não importa que tipo de porta seja, não importa que tipo de portão seja. A chave, por mais pequena que seja, colocada dentro do segredo correto, ela vai, ó, seja, não importa o tamanho da chave, não importa se ela é de prata, não importa se ela é de cobre, se ela é dourada, não importa o invólucro dela, o chaveirinho dela, se é vermelho, preto, marrom, não importa qual time esteja aqui estampado, não importa qual o acessório nesta chave, o importante é que ela esteja de acordo com o segredo. Conhecimento, sabedoria, inteligência. O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento, inteligência e sabedoria. Talvez você até hoje não teve acesso às verdades deste reino dos céus, porque te deram uma chave falsa. Porque o chaveiro enganou você. O chaveiro enrolou você. Porque talvez o segredo, a fechadura que você tem é falsa. Porque talvez a tua fechadura seja apenas a igreja, a denominação, a doutrina, a bitolação. Talvez a sua fechadura, a sua porta não seja o tal reino de Deus, mas seja o reino do Macedo, do Edir Macedo, seja o reino do João Ribe Palharim, seja o reino do Papa Francisco, seja o reino do Vaticano, seja o reino do Silas Malafaia, seja o reino do Samuel Ferreira, seja o reino do Hernandes da Presbiteriana, seja o reino da Batista, o reino da Metodista, seja o reino do Valdemiro Santiago. Talvez você não tenha a chave direta para Deus, para a vida, para a alegria, para a abundância, para estar bem consigo mesmo. Talvez você tenha um chaveiro, um monte de chave criada por eles, como eles estavam fazendo no tempo que Yeshua, Jesus, estava aqui. Jesus diz em Lucas 11:52, ai de vós,
Hipócritas, ai de vós, intérpretes da lei, tomaste as chaves da ciência. Eles pegaram a chave da ciência. O que é ciência? Conhecimento, estudo, debruçar, se envergar, se inclinar, conhecer as coisas da vida. Como saber lidar, falar, entender o universo, a terra, os campos espirituais. Só um minutinho que eu vou abrir a porta. Eu tô abrindo. Pronto, chegou a dona da casa aqui. Chegou a minha esposa. Então, as chaves do reino dos céus... Deixa eu te perguntar, você assistiu lá? Eu vi, pô. Mas a imagem tá boa? Não. Olha como eu coloquei aqui. Para poder sair. E agora você vai passar para lá? Ainda Só um minuto que você vai acabar. Empresta o teu celular aí. Coloca no fundo musical bonitinho pra gente fazer uma oração. Então, desculpa, tá? Que a minha patroa chegou aqui, a minha esposa. Então, talvez você não tenha experimentado Deus porque você não recebeu o conhecimento. O conhecimento que Jesus pastou, sofreu, se arrebentou, foi agredido, que ele quis passar. As chaves do reino dos céus, as boas novas. Não é uma boa nova só. São boas novas. E não são as doutrinas da Deus e Amor. Não são as doutrinas da Assembleia de Deus. E também não são os 613 preceitos de Moisés. E também não são os dogmas, o catecismo católico apostólico romano. A chave que nos conduz a esse reino dos céus está resumida em duas chaves. Somente em duas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você entendeu que durante a história da religião e da tentativa de religar o homem com Deus, pegaram Deus, sintetizaram ele, customizaram Deus, o seu nome, customizaram a fé, customizaram os anjos, customizaram o tal do inferno, customizaram o céu, customizaram as palavras de Jesus, escreveram, mas tudo isso com um fundo interesseiro e peculiário, dinheiro. É dinheiro. É por isso que o mundo está esse caos. É por isso que o mundo está do jeito que eles querem que caminhe. Para que você fique viajando na maionese, é o fim do mundo, é o arrebatamento, é a volta de Jesus. Meu Deus do céu, é desgraça, é doença, é tudo isso, é Covid, é AIDS, é chikungunya, é zika, é dengue, é febre amarela, misericórdia, é gripe espanhola, meu Deus, é a praga, é a peste negra, é o fim do mundo, é o apocalipse, São as manobras deles, das famílias, digamos, mais ricas e poderosas deste mundo. Uns vão dizer Illuminates, não é? O calo que causou dores e incômodos ao Vaticano durante décadas ou séculos, porque denunciava as maldades e mentiras católicas. É a nova era,
não é? É isso, é aquilo, pode ser. São pessoas ricas e bilionárias. Pode passar aqui na frente, vai fazer o quê? Peraí, minha esposa vai passar, vai passar. Passa lá, pronto. Voltei, olha que legal essa live, tá uma bênção. Então, gente, nós vamos terminar a live. Mas as chaves do reino dos céus nada mais são do que inteligência, conhecimentos adquiridos. Você entendeu isso? E você adquire isso com pessoas que estão comprometidas com Deus. Agora, uma coisa me chama a atenção. Por que Jesus deu para Pedro, entre aspas, ele usou essa metáfora, ó Pedro, eu estou te dando agora as chaves do reino dos céus, ok? O que você pedir na terra será concordado no céu. Sabe por que Jesus fez isso com Pedro? E quando ele faz isso com Pedro, ele está querendo dizer que ao ser humano, ao homem, a todos que crerem nele, já receberam esse conhecimento de Deus. Como assim, mensageiro? Jesus estava fazendo uma pesquisa, um pequeno IBGE para ele ali, e ele pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Que falam? Uns falam que o senhor é João Batista, né? A reencarnação de João Batista. Não podia ser que João Batista tinha acabado de ser decapitado, não é? Não, outros falam que o senhor é Elias, papapá. Não, também não. Não era isso, não é? Mas o Pedro vai dizer assim, olha, segundo o que eu apurei por aí, eu não importo com a opinião das pessoas, mestre. Mas eu sinto de falar que o Senhor eu não vou errar não. O Senhor é o Filho de Deus. Isso causa um impacto no espírito de Jesus. Alegra tanto o coração de Jesus, porque era justamente aquilo que Jesus queria ouvir. Será que alguém tem a percepção, a sensibilidade, o cuidado de ver quem eu sou, além do meu corpo, além da minha aparência, além desse cargo público, além de ser um curandeiro? Será que alguém consegue ver a minha essência, o que eu sou? Pela sensibilidade, pela visão de Pedro, que nenhum dos discípulos tiveram, mas tiveram que usar ícones do passado, tiveram que usar nomes de outras pessoas para tentar chegar à realidade da essência, da metafísica de Jesus, quem ele era por dentro de verdade. Pedro diz diretamente, tu és o Filho de Deus. Então Jesus vai dizer, Pedro, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no reino dos céus. E isso, de fato, é fantástico, é maravilhoso. Mais uma vez, eu chamo a atenção para você que está nessa live. Presta bem atenção e não julgue, não aponte, não crie o seu conceito, tornando-o preconceito a partir daquilo que você vê fisicamente das pessoas, da aparência das pessoas. Não é a aparência. Não é se o cabelo é grande ou comprido, se tem barba, se não tem, se é homem, se não é homem, se é mulher, se não é mulher. Olhe as obras, os frutos da árvore. É a sequência daquilo que está dentro dela. Uma laranjeira vai dar laranjeira e assim por diante. Então, olhe os frutos da pessoa, olhe as obras, a dedicação que sai de dentro dela. Não olhe para a aparência dela, se é novo, se é velho, se o cabelo é branco, é preto, se está pintado, se está alisado ou não. Não olhe para isso. Quanto mais você olhar para isso, você estará pautando a visão que você tem da pessoa em outros conceitos humanos.
usando de referências humanas, como os outros discípulos. Ah, eu acho que o senhor é Elias, eu acho que o senhor é João Batista, né? Eu acho que o senhor é Moisés, viu? Eu tô achando que o senhor é meio Jonas, né? Eu acho que o senhor é Davi. Não! Jesus era o que era e ponto final. Jesus não precisou ser igual a Moisés ou imitar Moisés. Jesus não precisou ser Elias ou igual a Elias ou imitar a Elias nem Eliseu. Jesus não precisou ser igual a Jonas e nem igual a Davi e nem igual a João Batista. Jesus era o que era. Lembre-se, eu sou o que sou. Não deixe ninguém enganar você. Não deixe ninguém dar fechaduras e portas falsas com promessas de que você vai achar paz, libertação, cura, salvação da sua alma. Não deixe ninguém dar para você chaves que, ao invés de abrir o reino de Deus, a paz, a saúde, a vida, a alegria, a união, vai abrir um verdadeiro labirinto ao qual você vai ficar preso por toda a sua vida e não vai sair de lá e vai morrer na loucura, vai morrer na frustração, vai morrer na depressão, vai morrer na solidão, porque você pegou essa chave falsa e colocou numa fechadura que até abriu uma porta falsa. A porta verdadeira, ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Mas se você agora como uma porta ou como uma fechadura, de forma figurada falando, se a sua fechadura está emperrada, está suja, ou está com ferrugem, a chave não entra, a chave desgastou, ou a chave quebrou, se a tua fé quebrou, permita que Jesus bata na sua porta. Permita que Ele abra a sua porta. Permita que Ele entre na sua vida. Permita que Jesus mude essa fechadura, esse miolo. Permita que o Espírito Santo traga até você, nesta tarde, as verdadeiras chaves, os conhecimentos. Clama a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe, e anunciar-te coisas ocultas que não conheces. Estamos cansados, cheios das teologias dos homens. Estamos cansados de tanta encheção, de tanta complicação, de tanto posicionamento, tanto peso, tanta proibição. Não pode isso, não pode aquilo, pecado isso, pecado aquilo, inferno, demônio, diabo. Que chave é essa? Que conhecimento ralo, que conhecimento pífio é esse? Quer dizer que você é um analfabeto espiritual? Ou quer dizer que você alcançou um grau de analfabeto funcional espiritual? Você só consegue contar 1, 2, 3, sendo que tem mais 7 números para chegar a 10, mais 7 instâncias para você aprender, evoluir e crescer. Até quando você vai ficar no EMEI? Até quando você vai ficar no prezinho da fé? Até quando você vai ser tratado como uma criança que não conhece absolutamente nada? Paulo vai dizer para nós que quando eu era criança, assim como criança, recebemos o Evangelho como leite, a primeira alimentação de uma criança. Mas logo que vamos crescendo, o organismo vai mudando e vai exigindo outros alimentos.
mais sólidos, mais para dar força, não é? Já vai chegando uma carne, uma batata, um arroz, um feijão. Você vai tendo mais solidez, mais estrutura. Até quando você vai ficar pegando o seu chaveirinho, seu amuleto de sorte benzido? Até quando você vai ficar pegando o lencinho da cura, a água benzida? Com todo respeito à imagem, com todo respeito o chapéu, a gravata do apóstolo, com todo respeito a menorá, vendida e comercializada pelo Estevão Hernandes, o escudo da fé. Até quando você vai ficar sendo enganado, pegando carnê do Gideão da Conquista, carnê da Santíssima Trindade, carnê do Centurião Sirineu? Até quando você vai ficar pagando o dízimo para essas portas, para esses labirintos da religião? Até quando você vai se permitir ficar do lado de fora com chaveirinho da Universal, com um anel, ou com a chave de Davi, ou a chave de Salomão, ou a chave, o chaveiro de São Pedro da vida? Até quando você vai se permitir ficar falto de conhecimento? Chave significa conhecimento. Conhecimento aponta para a autoridade, para a autonomia. Se eu tenho conhecimento, não tem porta nessa vida que me bata na cara. Pode bater, mas eu abro porque eu tenho conhecimento. Se você é um advogado, não tem porta no direito que feche para você. Se você é médico, não tem porta em hospitais que se fechem para você. Para cada médico, o cirurgião, o clínico geral, ele tem todas as chaves, mas ele pode se especializar na qual ele quiser. Ortopedia, cirurgia, gastro, endocrinologista, psiquiatria, psicologia, cardiologista, geriatria. Você está entendendo? Não tem porta que se feche para aquele que estuda, para aquele que pede conhecimento. E olha que coisa linda que eu vou ler para você agora, antes de nós orarmos. Olha o que o Tiago diz. Vou achar aqui. Pessoal do Facebook, esse fundo que eu estou colocando aqui, ele é fundo musical sem direitos autorais, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ó, fundo musical sem direito autoral. Então, por favor, não silencie a minha live, não bloqueie. O Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua carta. Tiago escreve assim, se é o capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, conhecimento, ciência, chave para abrir portas na vida de vocês, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aí eu vou na igreja porque eu não conheço a palavra. Eu vou na igreja porque eu não, só o pastor que tem esse dom, né? Esse chamado. Só ele sabe falar das coisas. A Bíblia é muito difícil. A todos dá liberalmente. O Espírito vai falar com você dentro da sua capacidade intelectual, dentro daquilo que você tem, do seu conteúdo, até onde você sabe ler, como que você entende. O Espírito vai falar com você dessa maneira. Paulo era catedrático, era formado, era
era membro do Sinédrio, era um doutor da lei, né? Paulo, ele conhecia os direitos, não é? Como um advogado, um teólogo, um filósofo. Paulo era um homem muito culto e Deus usou ele na medida que ele tinha para oferecer para Deus. Mas Paulo não foi escolhido para ser o bispo, o responsável pelos apóstolos, que ficou no lugar de Jesus. Jesus escolheu Pedro, e Pedro era analfabeto. Portanto, acredite, em João diz que aquele que está em mim está em meu Pai. E quem está em meu Pai, o Espírito está nele, e ele não necessita de que ninguém vos ensine, porque o Espírito ensina todas as coisas. E se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, acreditando, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém? Chave é conhecimento. Os conhecimentos vão te dar autoridade, autonomia, para que você entenda que para ter acesso, comunhão com Deus, Tiago diz que a sabedoria, peça a Deus, unicamente a Deus, que Ele te dá, liberalmente. Pedir sabedoria para Deus e não para o homem. Você entende isso? Entende porque Jesus disse em Mateus 6? Quando estiveres triste, angustiado, quando você precisar falar com Deus, com o Pai, não vai no templo, não. Não vai lá pegar a chave de Salomão, de Davi, não vai pegar a chave da Universal, nem da Mundial, nem a chave católica. Não. Entra na sua casa. Não importa. Pode ser um barraquinho de madeira, de tapume, o que é? Uma casinha de sapé. Fecha ela, entra na sua casa. E fale com Ele. Fale com meu Pai em secreto. Se confesse com meu Pai em secreto. Porque assim ninguém vai saber senão meu Pai. Senão meu Pai. Porque se outras pessoas escutam, ficam sabendo, vão começar a montar esboço, sermão, revelação, profecia, recado, pautado em cima da sua vida para tomar o seu pouco dinheiro. Pior, sua honra, dignidade. Pior ainda, sua salvação. E a possibilidade de você crescer espiritualmente, alcançando a vida eterna, a saúde espiritual, psíquica, psicológica, mental e emocional. Não querem que você tenha a chave do reino dos céus, o conhecimento de Deus, que querem manter você preso na ignorância, na treva, na burrice, fazendo você de tonto e de tonta, com doutrinas, com placas, com cultos, com obrigações, com rituais, com uma série de coisas que eles criaram. Doutores da lei. Chave, ciência, ciência, conhecimento. Conhecimento te dá autoridade. A maior revelação, conhecimento de Deus, que impede você de retroceder, mas impulsiona você para progredir, evoluir, crescer. Não tem nem porteiro, não tem denominação, não tem placa, não tem doutrina, não tem pastor, não tem bispo, não tem autoridade pastoral, não tem bênção apostólica, não tem maldição nem de bispo, nem de apóstolo, não tem maldição católica, não tem exclusão de igreja, não tem condenação ao inferno, nada mais. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos condenar, porque estamos na graça desse Jesus, desse Yeshua maravilhoso. Nada pode te condenar.
a não ser os seus atos. Portanto, quando você recebe a chave do conhecimento de Deus, eu posso dar a chave, ensinar a você prosperidade, posso ensinar a você cura, posso ensinar a você tanta coisa, menos a chave da salvação, que nos liberta de tudo isso, desse molho de chave, e apenas uma chave só, que resume em 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas, a espiritualidade, o bem, a luz, a misericórdia, o teu próximo como a ti mesmo. Só essa chave, só esse conhecimento, só o amor, a misericórdia, a inclusão, só o perdão, a justiça, só o sentir, só o se ver como você é, só o ver e entender o outro, sem ser por interesse, incondicional, só o amar o próximo, já me coloca dentro desse céu. E não tenha tanta ansiedade, tanto medo de ir para o inferno que não existe, mas que eles criaram e você vive, com maldades, falsidades, religiosidade, legalismo, julgamento, não é? Mas o reino de Deus está mais perto do que você imagina. O reino de Deus são essas chaves de conhecimento, de amor, que nos torna livres e felizes nesse mundo, transformando esse mundo um mundo de paz. O reino de Deus está dentro de você. Pegue a fé, pegue o conhecimento. Abra esse cadeado que a religião colocou na tua cabeça e trancou, cauterizou, trancou o conhecimento de Jesus, do reino de Deus dentro de você. Vamos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, em nome de Yeshua, Yahshua, Jesus, eu entro na tua presença agora, pedindo a tua graça e a tua bênção para a Camila Pales Ribeiro, para a Camila Braga, para a Lia Reis, para a Cida Reis, para o Vitor, para a Gabriela, para a Cibele Berinato, para a Maria Bolinano, acho que é isso, e também para o Mário Amirati. Derramando a sua graça, a tua bênção e a sua luz a todos os irmãos e irmãs, a todos vocês que estiveram comigo agora, esse tempo da live, também para a Vanessa, não é? Túlio, para o Marcos Túlio, para a Stephanie, para a Michele, para o Madruga, e não é o seu Madruga do Chaves, para o Rickson, para a Letícia, para o Thomas, para o Kaique, para todos vocês de Franco da Rocha, para a Rose, para todos os irmãos e irmãs, a Hilda, a Ivonete, as irmãs que estão comigo no grupo Messenger, para os irmãos que estão comigo no Facebook e nos outros, para todos os grupos, que Deus os abençoe. E principalmente para você, evangélico e religioso, se liberte. Viva a comunhão com Deus. Enxergue Jesus como Ele é e receba o conhecimento do Senhor. Para todas as famílias enlutadas, para todos que estão na batalha contra o Covid, contra o câncer, todas as doenças e enfermidades, adversidades, tribulações e problemas, para toda a nação brasileira. Uma noite de paz e uma manhã melhor, de vitória, de providência, de emprego, de saúde, de comida, de paz para todo mundo. Que assim seja. Deus vos abençoe. Amém. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Opa! E agora eu aperto aqui, ó.